Mas tem uma questão também que ainda é uma questão que tem gerado tormento, que ainda não está devidamente pacificada, que é a questão do companheiro, gente. O companheiro como herdeiro necessário. A gente sabe que o STF ele decidiu pela inconstitucionalidade do 1790, né? Aquele 1790 que trazia um tratamento diferenciado para o companheiro no caso do direito da sucessão, né? O companheiro, pelo 1790, ele não teria um tratamento igual aquele que é casado. Ok. Agora, o fato é, eu mesmo cheguei na época, falei, não, é isso mesmo, então agora está tudo bem. E até me filiando à corrente do falecido professor Zeno Veloso. Mas a cada dia a gente tem visto alguns comentários, eu já falei isso aqui, eu mesmo tenho, em certos casos, mudado a minha opinião. O professor Rodrigo da Cunha Pereira fala que não é a mesma coisa. Mário Delgado também, professor Mário Delgado também. Marília Pedroso Xavier também. Professor Conrado Paulino também. E basicamente por quê? O casamento ele tem, não no sentido de ter um preconceito, ou prejudicar, ou simplesmente tirar o direito do companheiro. Mas o fato é que pode haver aquelas situações que a pessoa quer viver junto ali, mas que não quer qualquer envolvimento do ponto de vista patrimonial. Às vezes quer só namorar, né? Que é o exemplo que o professor Rodrigo da Cunha Pereira dá. Né? Mas e aí? A pessoa que está ali, às vezes, vivendo os últimos momentos da sua vida, ela necessariamente vai ter que... Aí ela vai ter que... não, é fácil, é só ela renunciar. Mas será que não tem outra forma? Será que ela tem que, depois de aberta a sucessão, renunciar ao direito dela? Será que ela não poderia fazer isso antes? Ou poderia deixar isso estabelecido antes? Para que, havendo ou aberta a sucessão, isso não seja um problema, trazendo mais segurança ali, até para viver aqueles últimos dias ali, aquele romance de final de vida, por exemplo, né? Será que um contrato de namoro resolve isso? Será que tem que casar, fazer um pacto? A melhor alternativa seria casar no regime de separação de bens, mas deixar isso expresso lá no pacto, que é a decisão, que é até a saída que o professor Mário Delgado diz, né? Porque você não pode transigir com relação à herança de pessoa viva, você não pode renunciar à herança de pessoa viva, mas você pode, num pacto antinupcial, colocar algumas situações, como, por exemplo, segundo ele entende que poderia falar que não herdaria. Até porque a gente sabe, né, gente, que no regime de separação obrigatória de bens é herdeiro, o cônjuge é herdeiro. Ele não recebe nada se for razão do divórcio, mas se for em razão de falecimento, recebe. E aí, como lidar com isso, né? Em casos que a pessoa quer só ter um relacionamento, e aí é desejo de ambas as partes, será que só via renúncia, depois do falecimento de um dos companheiros ali, será que não existiria uma outra forma? É uma questão que ainda fica em aberto. Porque hoje em dia a forma é que essa aí não tem como sair dela, assim, não é que não tem como sair dela, é no sentido assim, de que não há maior controvérsia, é aquela que, ao falecer um dos companheiros, o outro companheiro, que em tese seria o herdeiro, é só renunciar expressamente, não renuncia, minha herança, não quero receber nada. Só que ele teria que fazer isso depois. Será que não tem um instrumento de fazer isso antes, para garantir? Mas não pode, se for o herdeiro, se ele for o herdeiro necessário, não havendo o falecimento, será que não poderia ser feito isso via pacto, ou ainda fazer um contrato de namoro, falando que não, nós só estamos namorando, eu não quero ser os efeitos de companheiro, nada disso. Enfim, essa discussão ela ainda permanece, essa discussão ainda tem uma grande repercussão dentro dos temas pujantes aí do direito sucessório. E ainda a gente vai ter isso nos nossos escritórios aí, mais de uma vez aí ainda, nós vamos ter que lidar com isso durante um tempo ainda. Né? Não é uma grande novidade, como eu disse, mas é aquela história, mais uma vez, aquele velho problema que a gente ainda vai ter que lidar com ele. Questão do companheiro sendo ou não herdeiro necessário, considerando essas circunstâncias, que muitas vezes até ele mesmo, companheiro, ou os companheiros não querem trazer
para a relação deles esse peso, né? Ou essa dificuldade, ou esse medo lá dos herdeiros, né? O ideal, né, gente, é já distribuir, já deixar a coisa organizada para eventual, quando fala distribuir, né, já deixar a herança organizada para um caso de falecimento. Mas a gente sabe que às vezes não é tão simples assim. Envolve questão de segurança também patrimonial, né? De ter uma segurança ali para o final da vida e por aí vai.